8 coisas que não fazem sentido em Código Alarum, ou Código Alarum, ou tanto faz, filme ruim mesmo. Dois espiões desonestos saem da rede, casam-se e são atacados em sua cabana remota por várias agências de inteligência que buscam um disco rígido roubado. Cara, que sinopse ruim. Eles não estão em cabana remota, eles estão num resort. E não é um disco rígido, é um pendrive. E, ai, a sinopse é tão ruim quanto o filme. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube compartilhar para outras pessoas, pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. Não esqueçam, eu abri um clube de membros e uma loja de camisas online, Armário Ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. Código Alarum. A expectativa era a pior possível. 2 meses atrás, eu comentei aqui sobre Blindado. Era um filme do Sylvester Stallone com a produção picareta de um cara picareta chamado Randall Emmett. E é um cara que usa a seguinte fórmula. Ele oferece um bom cachê por um nome grande de Hollywood. Esse cara vai pro set, trabalha por poucos dias, apenas em algumas cenas, e aí o filme é lançado com o nome da estrela no cartaz. É um filme vagabundo, porque aparentemente todo o orçamento é para bancar o cachê caro, porque não tem... O resto da produção toda do filme é tudo muito tosco. Código Alarum é com Sylvester Stallone e a produção é do Randall Emmett. Dá para confiar? Eu fui na curiosidade de ver a estreia hollywoodiana da Isis Valverde. Segundo o IMDb, ela esteve perto de estrelar The Flash, de 2023. Ela e a Bruna Marquezine eram as principais escolhas para o papel da Supergirl, mas rolou a Covid, e aí tinha um teste presencial, e elas não puderam viajar para Londres para fazer o teste presencial, por causa da pandemia, e aí acabou que elas perderam o papel, e a Bruna Marquezine acabou que conseguiu um papel importante depois, no outro filme da DC, que é o Besouro Azul. E a Isis... bem... a Isis deu azar. Eu já comento sobre isso. Eu não diria que Código Alarum é tão ruim quanto Blindado, porque, pra mim, Blindado nem chega a ser um filme de verdade. Parece um curta amador que resolveram esticar pra ficar do tamanho de um longa. O Código Alarum também tem cara de amador, mas pelo menos tem cara de longa-metragem, porque tem mais personagens, tem mais locações e tal. Não é bom, mas ele tem um formato de longa-metragem. E eu tenho um elogio pra fazer. Só um, mas pelo menos encontrei uma coisa positiva. Código Alarum é todo errado. O roteiro é um lixo, a história é confusa, é mal amarrada, as atuações são péssimas, os efeitos especiais são sofríveis, tudo é muito ruim. Eu vou fazer alguns comentários e depois eu vou fazer uma lista de 8 coisas que não funcionaram no filme. O roteiro é péssimo. Fala de uma agência misteriosa, tem personagens que mudam de lado sem justificativa, tem gente que só fica no escritório falando no telefone, todos os diálogos são ruins. Olhando de longe, parece uma trama complexa. Você pensa, poxa, é uma trama cheia de reviravoltas e plot twists e tal. Não, mas você chega bem de perto e olha, é apenas uma trama mal escrita. E olha, normalmente eu não reclamo de efeitos especiais, mas os tiros de metralhadora em CGI, em efeito especial aqui, parecem efeito de celular. E digo mais, celular velho. Eu vou falar spoilers. E eu acho que para um filme desses, dizer spoiler é até algo positivo, porque a minha recomendação é não veja Código Alarum. Mas, de qualquer maneira, tem que avisar, olha só, spoilers liberados a partir de agora, ok? Todos os brasileiros queriam ver a Isis Valverde, afinal, alguns atores daqui começam a despontar em Hollywood. A Bruna Marquezine, que eu já comentei, ela teve um papel quase principal no Besouro Azul. O Wagner Moura, ele tá muito bem e ele é um dos protagonistas de Guerra Civil. A Fernanda Torres era um filme brasileiro, mas ela foi indicada ao Oscar. E o Selton Mello tá escalado para trabalhar com o Jack Black e o Paul Rudd. Já a Isis Valverde, pena. Ela aparece em 2 cenas. E ela leva um tiro e acabou o filme pra ela. Sério, o papel dela é tão secundário que ela morre antes do Stallone aparecer em tela. Sobre o elenco, Scott Eastwood é o protagonista, mas ele é tão expressivo quanto o cenário em volta. Ele tem moral porque ele é filho do Clint Eastwood, mas ele precisa melhorar
a sua atuação e seus filmes para ele começar a ser lembrado por ele, e não por ser o filho do outro. Ele é um nepo baby, mas ele precisa ter a carreira dele. Tipo, eu comentei aqui outro dia sobre o Jack Quaid, que ele está construindo aos poucos um currículo. E hoje em dia você pode pensar que ele é mais do que apenas o filho do Dennis Quaid com a Meg Ryan. Já o Stallone nunca foi um grande ator, mas ele tem carisma para segurar um papel. Eu gosto do Stallone, eu respeito o Stallone, por toda a história dele por muito tempo. Quando ele quer, ele consegue. Mas aqui acho que ele não queria, inclusive o papel dele é muito mal escrito. O Mike Colter, que foi o Luke Cage da Marvel, ele tá caricato aqui. Mas aqui eu tenho um elogio para fazer no elenco. A Willa Fitzgerald, que ela fez Richard, fez Strange Darling, ela tá bem. Ela convence nas cenas de luta e é de longe a melhor coisa do filme Código Alarum. Ela salva o filme? Claro que não. Mas se todos estivessem no nível dela, seria um filme bem menos ruim. Já que eu abri os spoilers, vamos para a lista de coisas que não fazem sentido? O casal é um dos mais improváveis da história do cinema. O cara está sendo atacado, ele leva um tiro, mata o oponente, aí entra outra pessoa, ataca ele, eles juntam por alguns segundos, caem pela janela, e aí ele veste o Joey Tribbiani e manda um "How you doing?" pra ela. Cara, eles se apaixonam depois que trocaram golpes por 30 segundos. E eu até acredito que uma trama pode desenvolver uma história de inimigos que se admiram e acaba que um se apaixona pelo outro, mas você precisa ter uma construção anterior com outros confrontos, e você precisa fazer alguma coisa, porque aqui não, aqui eles trocam 3 chutes, 3 socos, aí cai, e ó, você é o amor da minha vida. What are you doing after this? No plans. Deixa eu ver se eu entendi. O Mike Colter estava no avião, ele matou os 2 pilotos e pulou de paraquedas, para depois ir no avião caído e procurar um pendrive. Como é que ele sabia que o avião não ia explodir? E se explodisse ia botar fogo no pendrive? Não era melhor roubar o pendrive antes e matar os pilotos depois para derrubar o avião? Eu entendo que em filme de ação o mocinho tem uma mira excepcional e todos os adversários têm mira de Stormtrooper. Mas aqui isso é muito exagerado. Tem uma cena onde o mocinho está sozinho numa casa e aí joga uma granada, abre um buraco enorme na parede e aí vários oponentes estão cercando ele com metralhadoras atirando. E ele sai de trás da parede e vai para o meio do buraco, sim, à vista de todo mundo. Todo mundo tá vendo ele lá, e atirando, e mata todo mundo, e ninguém acerta o tiro nele. Ainda nesse item, a mocinha mata 4 adversários com tiros. Aí aparecem outros oponentes e atacam ela, mas sem armas de fogo. Cara, na boa. E eu até aceito que pouco depois tem uma cena onde o cara leva ela viva porque ele quer torturar ela. Mas naquele momento, tá rolando um tiroteio, ela mata 4, vem outros caras, eles iam abrir fogo, eles estavam com revólver, com metralhadora. Por que eles foram na mão? Hands up! Turn around. O Stallone é contratado para fazer 2 tarefas. Ele tem que recuperar um pendrive e matar o Scott Eastwood. Aí ele envenena o Scott Eastwood. Na verdade não era veneno, a gente descobre no fim do filme que não era veneno, mas pro personagem do Stallone naquele momento era veneno. Ou seja, ele envenenou o adversário. E logo depois ele consegue o pendrive. Por que ele não matou logo? Dá um tiro, pega o pendrive, acabou a missão, volta pra casa pra ver Netflix. What? Jesse. Chester.
A aliança entre o Scott Eastwood e o Mike Colter não faz o menor sentido. O Scott Eastwood mata todos os soldados do Mike Colter, e aí depois o Mike Colter fala pra ele: ok, eu não vou te matar, vamos virar parceiros. Oi? You're gonna need help with Chester. E olha que tosco. Acabou de ter um tiroteio enorme, um monte de gente morta, e o trânsito lá atrás tá tudo normal, os carros passam normalmente. Your local guys can't handle him. Erices. Yes? Till the bell rings. Yes. Os drones usados para atacar os mocinhos são os piores drones da história. A gente vê lá no drone, tá Target Locked, e erram todos os tiros. No fim, a gente descobre que o Scott Eastwood trocou o veneno e quem está envenenado, na verdade, é o Stallone. Mas o filme diz que o veneno mata em 1 hora, e era de noite, e agora já está de dia. Mas calma que ainda fica pior. Eles se encontram, o Stallone falta, você ainda tem alguns minutos. Ou seja, a parada é realmente cronometrada. Não é um negócio que vai acontecer em até 6... Não, é cronometrado, você tem 1 minuto. E aí logo depois disso o Stallone começa a passar mal com veneno, sendo que ele tomou veneno antes do Scott Eastwood. Cara... How much time do I have? It's about a minute. It's not exact. Oh. Ow. Pra piorar, o antídoto estava no bolso do Stallone, o Stallone não tomou o antídoto e deixou o Scott Eastwood pegar o antídoto. Give me the antidote. Come on. Give it to me. Por fim, uma coisa besta, mas que também não faz sentido, que é o cara da agência, que sei lá qual é a agência, eles falam lá no meio do filme que a agência é de blá blá blá, ninguém se importa. Mas aquela agência, o cara que eles ficam conversando pelo telefone, ele tem um escritório numa sala enorme. E a mesa dele está no meio da sala. E ele tem vários inimigos. Qual o sentido dele ter uma mesa no meio de uma sala onde qualquer um pode se aproximar pelas costas? Yeah, we just got word. The hostages escaped. That makes no fucking sense. Yeah. Mais uma vez, obrigado por chegar até o final. Se você ainda não viu o Código Alarum, não vale a pena ver. Eu fui e fiquei só com pena da Isis Valverde. E assim, só se você for muito fã da Willa Fitzgerald, aí tudo bem. Mas não, o filme não vale. Desculpa. Às vezes eu... bom, enfim. Se você quiser fazer algum comentário, escreve aqui embaixo. E em breve nos vemos de novo. Valeu.